Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. E hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, mas nós vamos dar uma rápida recapitulada no capítulo anterior, porque ele é uma continuidade, né? Nós vamos perceber. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferido pela nossa querida Carla. E a nossa querida Cecília depois irá fazer uma rápida recapitulação do capítulo 5, que é muito interessante a influência desse grupo, que irmão e a mãe, né? Eles estão ali sob uma influência espiritual, é bem interessante. E como o capítulo 6, titulado Oração, ele vai dar uma continuidade. Então vamos envolver a Carlinha para fazer a nossa prece. Nossa querida e amada Cecília irá fazer a recapitulação do capítulo 5, tá? Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de estudo, de aprendizado, especialmente hoje, pelo reforço no aprendizado do poder da oração, da tua misericórdia que sempre nos responde, e que possamos nunca esquecer que tu não nos desampara, que através dela podemos chegar até ti, aurir forças, aurir conhecimento, aurir sabedoria para os momentos difíceis, para te louvar nos momentos alegres e te agradecer por tudo. Abre nosso entendimento, ilumina nossos pensamentos e ideias para que possamos cada vez mais compreender melhor essa lição principalmente. Que assim seja. O nosso capítulo se refere à influenciação. Essa influência é registrada e observada por André Luiz e esclarecida pelo Alexandre, que depende muito do esforço de cada um. E ele relata que uma família e muitas outras pessoas que participaram de uma reunião espírita, onde a oração e a assistência espiritual era benéfica, eles se sentiam maravilhados, bem dispostos e tudo. Logo em seguida, Alexandre pede que André observe o resultado quando eles deixam aquele ambiente de paz, de oração. Realmente eles se unem a seres inferiores que estavam aguardando a saída dessas pessoas, inclusive de uma família constituída de 3 pessoas, mãe, filho e filha. Essas 3 pessoas, 2 se imantam aos seres inferiores, a mãe e o filho. E depois de toda aquela felicidade, daquela situação de euforia, de bem-estar que a doutrina oferecia, eles caem no desespero, na fraqueza, se considerando incapazes de lutar, enfim, numa fragilidade total. Eles são ajudados através de uma mensagem de Alexandre pela filha mais jovem, que mostra que, na realidade, o que eles precisavam era trabalhar intimamente para poder vencer as suas próprias dificuldades, que não valia esperar por um milagre da doutrina espírita, e sim pelo trabalho que eles deveriam ter. E, como sempre, o André pedia que Alexandre deveria pensar em fazer alguma coisa, ou se o plano superior não se interessava em preparar todos para receberem o auxílio superior. E então Alexandre
finaliza suas observações dizendo que para todos recebem ajuda. Agora, depende daquele que trabalha diante da lei, esse sim vai ter o mérito de todo esse seu esforço. Ah, não é linda ela? Né? Que bonitinha. Ela é fofa, né? Então, agradecemos a nossa querida Cecília, né, que ela nos ambientou. Então, vamos agora para o capítulo 6. Vamos ver o que acontece, intitulado A Oração. Após separar-se da genitora e da irmã, lembra que o jovem, o filho, né, após ouvir, ele ouviu quem? O próprio Alexandre, através de quem? Da sua irmã, não é verdade? E esse jovem, o envolvimento dele é na área sexual. A complicação dele é a vida sexual dele, que é totalmente desregrada. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimos-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras, lembra? As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia. Embolia, nota. Oclusão súbita de um vaso sanguíneo, geralmente uma artéria, pela migração de um coágulo que se desprende do seu local de origem e se fixa no local da obstrução, impedindo o fluxo de sangue abaixo desse ponto. Quando você vê um corpo gordinho por fora, ele também está gordinho por dentro. Então, é cheio de gordura nas artérias. Eu vivi uma experiência com o meu primo, né? Ele começou a correr, ele estava ainda com sobrepeso. E numa dessas corridas dele, ele já correndo a um certo ponto, descolou uma plaquinha dessa de gordura e obstruiu. Lá mesmo ele caiu. Então, graças a Deus, vinha passando uma ambulância próximo e ali ele foi recolhido, colocou o stent e está aí, conseguiu emagrecer bastante depois disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que olhar, a gente tem que entender que não é só por fora, é por dentro também, tá bom? Então, aqui, olha só, é uma oclusão súbita de um vaso sanguíneo, geralmente uma artéria, pela migração, ou seja, saiu correndo ali, andou de um coágulo que se desprende do seu local de origem e se fixa no local da obstrução, impedindo o fluxo de sangue abaixo desse ponto. Então, o que o nosso querido André vai fazer agora? Ele vai falar do mundo dele. Então, eu peço até para a Lígia vir para cá, porque eu vou chamar alguém da área da saúde para ir explicando isso aqui. Então, o que ele vai fazer nesse momento é como se ele dissesse aqui, olha, gente, disso aqui eu entendo tudo, dessa área realmente da ciência. Ele vai citar aqui tudinho, mas disso aqui que eu estou vendo, esse rapaz acompanhado dessas duas entidades, eu não sei o que fazer aí. Então, vamos lá. O infarto, isso aí eu entendo. A gangrena tratara, no outro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosite, úlceras gástricas e abscessos miliares. Então, eu vou pedir para a nossa querida Lígia comentar isso daí para a gente. Só para a gente ter uma noção. Porque eu digo, se está aqui no livro, a gente tem que ter pelo menos uma noção do que ele está falando. Todas são... Então, ele está falando de obstrução, entupimento de vasos sanguíneos. Por exemplo, o infarto é quando há o entupimento da artéria coronária que leva o sangue para o músculo do coração. A gangrena, qualquer obstrução de uma artéria que leve para um músculo vai levar à necrose, à morte desse músculo. Através artrites e miosites, artrite, inflamação na articulação, miosite é articulação em algum músculo. Úlceras gástricas são feridas que se abrem no estômago. E abscessos miliares são umas inflamações parecidas com milho,
o aspecto da lesão. É muito comum em pulmão isso. Examinava. Aí ele vem aqui, fica aí. Examinara, diz o nosso André, atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira, diz André, múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. E aí vamos lá recordar um pouco: lepra, sífilis e tuberculose. A lepra hoje é chamada de hanseníase, né? É uma infecção pelo bacilo de Hansen. A sífilis é uma doença sexualmente transmitida, causada pelo treponema pálido, que começa com uma lesão na pele, uma coceira, uma irritação, que normalmente passa e cura, e passa, a pessoa não dá maior importância, e depois ela vai atacar cérebro, coração, que aí a pessoa vem desencarnar disso. E a tuberculose já é bem conhecida, né? Infecção pode ser não só dos pulmões, é mais comum nos pulmões. Bacilo de Koch. Isso mesmo. Muitas vezes, diz André, na qualidade de defensor da vida, porque ele era médico, permanecera longos dias em duelo com a morte, ou seja, tentando ali salvar o paciente, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica. Ou seja, você sabe ainda até hoje, tratar vírus é muito complexo, né? Porque a gente sabe, o vírus ele não tem núcleo e a gente tem ali um tratamento, acaba às vezes virando uma doença crônica. Então a gente tem aí o próprio HIV, temos ainda a hepatite, né? E aí tantos outros. Permanecer a longos dias, então, em duelo com a morte, sentindo a inutilidade da minha técnica profissional como médico no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. O próprio Covid. É como dizer assim, o vírus zombando dele, né? Porque ele, tadinho, fazia de tudo para tentar salvar o paciente e nada. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de... Aí, vamos só lembrar aqui, eu vou pegar aqui um pouquinho da biografia dele, e aí a nossa querida Lígia vai lembrar um pouquinho da difteria pra gente. Pierre Paul Hux. Ele era de Paris, tá, gente? Ele nasceu em 1853 e ele desencarnou em 1933. Foi um médico, bacteriólogo e imunólogo francês. Foi um dos mais próximos colaboradores de Louis Pasteur, cofundador do Instituto Pasteur e descobridor do soro antidifteria, a primeira terapia efetiva contra esta enfermidade. A difteria é causada por uma inflamação na laringe, por onde passa o ar. Aquilo inflama, incha e obstrui. A pessoa vai tendo falta de ar e morre sufocada ali. Às vezes faz a traqueostomia ali, fazia naquele tempo, né? Uma tentativa desesperada de salvar a vida para poder respirar. Por isso é que ele diz, né, Lígia? Ele diz assim, olha, no diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hux e conhecia o valor da operação de traqueotomia, porque a criatura ficava sem respirar devido à infecção e eles tentavam ali salvar. Corta a garganta aqui, pega no desespero, até com uma caneta dessa aqui, você enfia aqui, tira a carga e a pessoa poder respirar. Traqueotomia no Krupp. Aí tem uma notinha. Exatamente, é o que explica. Declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação.
Acontece muito, por exemplo, na insuficiência cardíaca, que o coração não tem força para bombear o sangue e o pulmão fica cheio de sangue, que o coração devia levar de lá o sangue limpo para a circulação, o sangue oxigenado. E fica congestionado o sangue no pulmão e fica congestionado o que está no corpo, que é para voltar, a perna incha, a barriga incha, a pessoa fica congestionada naquela falta de ar, naquele edema, fica toda inchada. É isso que está dizendo, na congestão devia intensificar a circulação, melhorar a função de bomba do coração. Sabia fazer isso, né? Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa, isso lá na época dele, isso né? é antes de existir a medicação moderna, os corticóides, os antibióticos tópicos, né? Que são aquelas grandes lesões de pele que não tinha naquela época um medicamento eficaz para tratar. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. Nossa, Tudo já passou, né? Teobromina ainda é usado para xarope, expectorante, mas essas outras... Já não mais, né? No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas, e ali? Hoje já existem o arsenal terapêutico é completamente diferente, mas a gente poderia atualizar, né? A quimioterapia, a radioterapia, ao invés do raio-x, todos os outros medicamentos que a gente sabe usar hoje. Mas a pergunta é a mesma. Mas e ali? E ordem espiritual, o que fazer? E ali? Né? É verdade. À nossa frente caminhava um enfermo diverso, que é esse rapaz. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Ou seja, estava doente. Estava doente. Aparentemente são, né? Muito graves, né? Viam-se-lhe os parasitos escuros, lembra dos parasitos psíquicos que criavam? E no caso dele, que a patologia dele comportamental era sexual, está justamente nos órgãos anexos dele. E vai criando realmente. E o André Luiz ficou espantado de ver, lembra? Mas ele só conseguiu ver porque ele recebeu lá antes uma preparação, exatamente, para que ele pudesse ter olhos e enxergar coisas mais profundas. Então ele diz, no entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Porque disse assim, poxa, ele citou tantas patologias que ele teve como tratar, e esse aqui, tadinho, não tem como tratar? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis, a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido, e onde que ele conseguiu essas entidades, vocês lembram? No prostíbulo, foi no forrobodó, nos lugares por onde andou, né, Carlinha? E ali ele arrumou essa sociedade. Olha por onde você anda. Fale, minha querida. Não, é no encarnado, no rapaz, que acabou de sair do centro espírita. Quando ele estava dentro do centro espírita, ele estava legal, tranquilo, em paz, e as entidades estavam lá fora. Quando ele e a mãe, porque a mãe também está envolvida com outra entidade, inclusive é o próprio esposo. Quando ele saiu, as entidades estavam lá fora esperando. Elas já se acoplaram a ele. E está indo para a casa dele, junto com ele. Que é o capítulo tinha 8 meses de casado. E exatamente, olha aqui a nossa querida continuista.
A nossa querida Cecília está aqui lembrando algo muito importante. Ele era o quê, Cecília? Ele tinha 8 meses de casados, mas ele era atraído por pensamentos, por autossugestão, por tudo, aos prostíbulos, aos contatos, assim, bem deploráveis. Hoje em dia, nós temos um recurso, um perigo dentro de casa. Internet. Entendeu? Então, a pessoa, às vezes, está numa luta íntima. Vamos pegar a pedofilia, que é uma doença. Aí a pessoa entra numa luta íntima. Meu Deus, isso não é legal, né? A pessoa entra num processo, mas em compensação ela vai para a internet buscar. O que ela está fazendo? Ela está alimentando. Vai acabar fazendo. Então, quando a gente fala de tratamento, tem que ser um tratamento duro. Quando você tem um câncer físico, você faz um tratamento duro, radioterapia, quimioterapia, é muito complicado. E quando você tem um câncer moral, também tem que ser duro. Porque esse vício que você carrega sexual não é só dessa encarnação. Esse vício, ele já é milenar. Que por mais que tu use a lógica e diga, meu Deus, olha aqui, o rapaz recém-casado, 8 meses. O que ele tem de procurar prostíbulo? Na pedofilia, a maioria é grave, fazendo aquelas situações, para poder assistir e depois, e repassar. É um processo patológico mesmo. Doença. Porque aqui ele está tratando esse rapaz como o quê? Como doente. E ele está doente. Porque a ação desses espíritos já está adoecendo psiquicamente e vai adoecer fisicamente, porque os bacilos já estão aí, os bacilos psíquicos que ele está criando. Fale, Wesley. É porque hoje em dia estão querendo meio que normatizar isso, né? O estupro, a pedofilia, estão considerando como uma doença física e não querem mais criminalizar essa situação, entendeu? Então já tem correntes disto, né? E a gente sabe que são espíritos trevosos trabalhando com pessoas, então quando a senhora falou doença, me preocupa porque alguém ouvir e querer normatizar isso no espiritismo, né? Ficar bem claro que é uma doença da alma, mas é um crime. Sim. Né? Que é para não acharem, tá vendo? O espiritismo, o grupo EOS está falando que é uma doença, então é doença física. A pessoa, em vez de ser presa, ela tem que ser tratada como doente, entendeu? Tá. O nosso Wesley está falando aqui, quando a gente fala quando se fala de doença, filho, ela é uma doença mental, porque é um demente mental. É um doente mental. E o que você faz com um doente mental que coloca a sociedade em risco? Prende. Crime. Você tem que colocar ele como um doente e tem que isolar. Porque senão, porque o que acontece? Uma criança que sofre abuso sexual é um adulto morto. Isso é uma marca para toda a encarnação dela. Então você vai deixar uma pessoa dessa... Quando a gente fala doente, não é justificando a atitude. É que todo doente precisa de tratamento. Quando você pega uma pessoa... Porque é uma doença psiquiátrica. Quando você pega uma pessoa que é um esquizofrênico ou que é um psicopata, você tem que o quê? Se ele prejudica uma sociedade, o que a lei diz? Isola. Solto vai matar pessoas. E um pedófilo, ele mata moralmente, emocionalmente, psicologicamente pessoas. Entendeu? É isso que a gente fala. Então, quando a tia fala de saúde mental, a gente fala de equilíbrio mental. Quando a tia fala de doente mental, porque a gente fala de tratamento. E, obviamente, o tratamento, por exemplo, se você pega uma pessoa com tuberculose naquela época, ela pode contaminar outras pessoas? Pode. O que você tem que fazer com ela? Isolar. É isso. A mente foi adoecendo. Então, a área sexual é uma das áreas que é um campo minado. Porque a gente viveu orgias há milênios.
Era natural se envolver com crianças. 11, 10 anos, se casava. O ato sexual, homossexual, isso é antigo, gente. Esse vício é milenar. Isso não é coisa nova. Até um dia a gente entender que a função do sexo é procriar. Qualquer coisa fora disso foge da lei. Eu não concordo, problema teu. Não vai mudar a lei. Isso é lei divina. A função do sexo é procriar. Eu tirei isso da onde? Livro dos Espíritos. Então o Espiritismo não está aqui para falar o que tu quer ouvir. O Espiritismo está aqui para nos moralizar. Não gostou? Não tem problema. Nós não fazemos proselitismo. Mude de canal, vai ouvir o que te agrada. Mas aqui a gente tem que estar de comum acordo com a verdade, tá bom? Então a gente esclarece e cada um faz o que quer, sofrendo as consequências das suas atitudes. Tia, mas é muito difícil. Quanto mais difícil a mudança, quanto mais difícil quanto maior a dificuldade para superar um vício, isso quer dizer que você já está repetindo isso há milênios. Há milênios fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Que vai se tornar muito difícil a mudança. Repito, a função do sexo é procriar. Não é satisfazer desejo e prazeres de A, B ou C. Foi bom? Então vamos parar aqui. É assim, o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é verdade? Eu digo que quem estuda no EOS está realmente disposto a aprender e se esforçar para mudar. Acredito eu, né? Acredito. Porque aqui a gente não põe meia palavra. E a gente não fala para... mas eu não posso falar isso porque fulano não pensa assim, Beltrano... Não. A gente estuda a obra e comenta a obra. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Tem que ser um tratamento duro. Quando você tem um câncer físico, você faz um tratamento duro, radioterapia, quimioterapia, é muito complicado. E quando você tem um câncer moral, também tem que ser duro. Porque esse vício que você carrega sexual não é só dessa encarnação. Esse vício ele já é milenar. Que por mais que tu use a lógica e diga, meu Deus, olha aqui, o rapaz recém-casado, 8 meses. Então o Espiritismo não está aqui para falar o que tu quer ouvir. O Espiritismo está aqui para nos moralizar. Não gostou? Não tem problema. Nós não fazemos proselitismo. Então a gente esclarece e cada um faz o que quer, sofrendo as consequências das suas atitudes. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, amados amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais aqui presentes. Senhor da vida, hoje levantamos a voz, muitas vezes para criticar, até mesmo para condenar. Nos revoltamos com algumas atitudes, mas o nosso passado também nos condena. Quantas atitudes, Senhor, quantos comportamentos inadequados, quantas crueldades. Ensina-nos, Senhor, a não alimentar o ódio ou a revolta. Ensina-nos a termos a compaixão.
e aprendermos, com o recurso da oração, a nos mantermos em paz e a orarmos, Senhor, pelos nossos irmãos que ainda permanecem no crime. Muito obrigada, amor amado, por essa oportunidade de estudo e de reflexão. Graça te damos, Senhor, que assim seja.